A Globo prometeu no ano passado que as cotas de televisão absolutamente desiguais em outros anos seriam bem mais próximas ao longo da temporada passada. No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta. Será que isso de fato ocorreu? Me baseei no balanço financeiro de cada um dos clubes que permaneceram na primeira divisão para trazer esse resultado para você. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de te contar quanto o seu clube faturou com televisão na temporada passada, tem uma dica bem legal para você. A Bet4Plus chegou ao Brasil e na Bet4Plus você acompanha tudo o que está rolando no mundo dos esportes. A Bet4Plus vive a paixão pelos esportes do seu lado. Dê seu palpite nos vários mercados que a casa tem para oferecer em seu site. Acesse as melhores odds e aproveite as diversas promoções exclusivas. Ao usar o código Nicola4Plus, que está na descrição desse vídeo, além de receber um bônus de boas-vindas, você ainda tem direito a uma aposta grátis no valor de R$ 35 após seu primeiro depósito. E a Bundesliga, o campeonato alemão, está de volta nesse final de semana. Que tal aproveitar a promoção da Bet4Plus? Não perca o momento ideal para ganhar na Bet4Plus. A Bet4Plus nasceu com alma brasileira e tem o melhor para oferecer em jogos online, além de revolucionar a experiência do jogador brasileiro. Confira agora mesmo. Bora começar o vídeo para esclarecer se houve uma melhora na distribuição das cotas de televisão na temporada passada ou se aquela promessa feita pela Globo acabou ficando pelo espaço. Bom, para começar preciso te contar que houve uma mudança no sistema de pagamento da TV aberta. O Campeonato Brasileiro passou a adotar um modelo diferente, com 40% da cota em TV aberta distribuída de forma igual para os 20 clubes da primeira divisão, outros 30% privilegiando o número de partidas transmitidas também em TV aberta e mais 30% que decidiriam, ou melhor, seriam apontados a partir da classificação final do campeonato. Aqueles que ficaram melhor colocados vão ganhar mais em cima desses 30%, aqueles que ficarem piores colocados vão ganhar menos em cima dessa fatia. Na teoria, seria uma forma de distribuir melhor essa grana, mas na prática houve uma grande distorção no pay-per-view. Toda a distorção que existia em TV aberta passou a existir no pay-per-view. De qualquer maneira, posso te afirmar, depois de ter acesso a todos os balanços financeiros dos clubes da primeira divisão, posso te dizer que a diferença diminuiu um pouquinho, mas continua extremamente injusta, beneficiando alguns clubes, em especial o Flamengo, que é dono sim da maior torcida do país, são mais de 42 milhões de torcedores e até por isso o Flamengo merece receber mais do que os outros, mas a diferença é extremamente gritante. O Flamengo, por exemplo, sozinho ganhou mais do que Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. E antes de começar a te contar caso a caso, quero lembrar que Cruzeiro, Avaí, Chapecoense e CSA, os 4 rebaixados, não fizeram parte desse estudo. Até porque os 4 rebaixados tiveram uma cota de TV bem menor do que as dos demais, até porque não entraram naqueles 30% relacionados à classificação final. Os 4 rebaixados têm esse prejuízo, essa perda de receita. Também não vou incluir o Atlético Mineiro, porque não divulgou ainda o seu balanço financeiro. Cheguei a entrevistar o Sérgio Sete Câmara numa live nessa semana. O presidente do Galo informou que esse balanço ainda não foi divulgado porque ainda precisa da aprovação dos conselheiros, dos membros do Conselho Deliberativo. Então o Atlético está fora, assim como os 4 times que foram rebaixados. Os outros 15 você começa a conhecer a partir de agora. Quem menos faturou nesse ranking de receitas com televisão foi o Fortaleza. 31 milhões de reais e nesse valor estão incluídas todas as competições que o time do Rogério Ceni participou na temporada passada. É bem verdade que na comparação com 2018 houve um grande salto. Fortaleza havia faturado 6 milhões de reais e saltou para 31 milhões de reais. Mas ainda está muito, mas muito distante dos demais. O Flamengo, por exemplo, faturou mais do que 10 vezes na comparação entre os dois clubes. É importante dizer, porém, que na comparação com 2018, a diferença entre Flamengo e Fortaleza diminuiu proporcionalmente. Na oportunidade, o Fortaleza havia faturado 6 milhões de reais contra 229 milhões de reais do Flamengo. É importante contextualizar que, apesar da 9ª colocação, boa classificação no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe muito menos do que os outros, especialmente por causa do acordo com o Esporte Interativo. Um acordo muito ruim que faz dele aquele que menos recebe entre todos os clubes que fecharam contrato com o Esporte Interativo. Depois do Fortaleza, quem menos ganhou com televisão foi o Ceará, grande rival do Fortaleza, 45 milhões de reais embolsados com as cotas de televisão ao longo de toda a temporada. Todos os números que eu vou apresentar aqui foram obtidos dentro dos próprios balanços oficiais
dos clubes. O Ceará faturou 45 milhões em 2019 contra 25 milhões de reais do ano anterior, ou seja, um acréscimo de 20 milhões de reais na comparação com uma temporada antes. E o detalhe importante de que o Ceará, ao contrário do Fortaleza, não fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, conseguiu escapar da zona do rebaixamento, da queda para a segunda divisão, somente na última rodada. O Ceará foi o 16º colocado, também tem contrato com o Sport Interativo, mas um contrato melhor que lhe garante mais grana na comparação com o Fortaleza. Depois dos cearenses, aquele que menos faturou foi o Goiás. É bem verdade que com um baita salto na comparação com 2018. O Goiás faturou na temporada passada, com cotas de televisão, 66 milhões de reais contra 35 milhões de reais de 2018, um acréscimo de 31 milhões de reais com receitas de televisão. Esse ganho tem tudo a ver com um modelo novo de distribuição das cotas de televisão, especialmente em TV aberta, e também com a 10ª colocação do Goiás na classificação final. Ao contrário de Ceará e Fortaleza, o Goiás tem contrato com a Globo e com o Sport TV, então ele conseguiu escapar de uma série de perdas, de punições impostas aos clubes que fecharam com o Sport Interativo na premiação final do campeonato. O próximo dessa lista é o Bahia, com 80 milhões de reais faturados com televisão na temporada de 2019. Acréscimo bem pequeno na comparação com o ano anterior, quando havia embolsado 75 milhões de reais, uma diferença de apenas 5 milhões de reais. Isso tem a ver, por exemplo, com o fato de o Bahia ter sido o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, posição só mediana para o time que chegou a sonhar na reta final do Campeonato Brasileiro com classificação para a Libertadores da América. O Bahia também não teve a capacidade de aumentar suas receitas, como o Goiás, por causa do contrato com o Sport Interativo. Todos os clubes que fecharam com o Sport Interativo tiveram uma perda de receita grande na comparação com os demais. Até aqui os 4 times que eu já falei, todos tiveram acréscimo na comparação com receitas da temporada de 2018. Mas o Fluminense, o próximo dessa lista, teve uma baita perda. O Fluminense fechou o ano de 2019 com uma receita total de 81 milhões de reais com cotas de televisão. Na comparação com o ano anterior, foram 113 milhões de reais. Uma perda de 32 milhões de reais de um ano para o outro. Isso tem a ver com a classificação final do Fluminense, classificação ruim, foi só o 14º colocado e também o desempenho nas outras competições da temporada. É importante frisar que quanto mais você avança nas competições, maior a sua chance de aumentar o faturamento com cota de televisão, porque você vai participando de mais etapas dos campeonatos. O Fluminense fez campanhas ruins na temporada passada e faturou só 81 milhões de reais. Quero falar agora do Internacional, outro que, como o Fluminense, perdeu na comparação com 2018, quando o assunto foi receitas de TV. Mas o Inter faturou em 2019 84 milhões de reais com cotas de televisão. Na comparação com o ano anterior, um prejuízo, afinal de contas havia embolsado 101 milhões de reais na temporada de 2018. O Inter, assim como o Bahia, como o Fortaleza e como o Ceará, tem contrato com o Sport Interativo. Aí você deve estar se perguntando, mas o Inter foi o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, não mereceria estar mais à frente nesse ranking? Certamente poderia estar mais à frente, mas, como eu já disse agora há pouco, a Globo descontou uma parcela da premiação final dos times que fecharam com o Sport Interativo. Então o Internacional desperdiçou uma grande oportunidade de estar melhor colocado nesse ranking, além, obviamente, o principal, de embolsar mais. Quero falar agora do Botafogo, dono de um desempenho bem ruim ao longo da temporada de 2019. E a consequência está nessa cota, nessa receita de televisão, que foi de apenas 89 milhões e 600 mil reais, time que terminou na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na comparação com o ano anterior, o Botafogo perdeu dinheiro. O Fogão havia faturado em 2018 98 milhões de reais, uma perda de mais ou menos 9 milhões de reais na comparação com as cotas de televisão de 2019 para 2018. E o Fluminense e o Botafogo ainda têm a companhia do Vasco entre os times do Rio de Janeiro que perderam com receita de televisão de 2018 para 2019. O Vasco da Gama fechou a temporada passada com uma receita relacionada à cota de TV de 97 milhões de reais. 2 milhões de reais a menos do que na temporada anterior de 2018. O Vasco foi o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, até tem um bom percentual no pay-per-view, que é uma receita importante, mas faturou bem menos do que aquilo que se imaginava. Tem a ver com as competições, os resultados esportivos dentro de campo, tem a ver com o engajamento do seu torcedor, mas é também um reflexo da falta de capacidade esportiva do time de brigar na parte de cima da tabela.
Não fosse por isso, o Vasco certamente teria mais jogos exibidos em TV aberta e dessa maneira teria faturado mais. O primeiro time paulista a aparecer nesse ranking é o Santos, que ocupa a 7ª colocação quando o assunto é receitas de televisão da temporada de 2019. O Santos faturou 110 milhões de reais. E o que mais chama a atenção é que o time foi vice-campeão brasileiro, ou seja, teria direito a uma bolada com a premiação relacionada ao campeonato nacional. Mas, assim como todos os outros que eu já citei, o Santos fechou com um esporte interativo e em vez de faturar 31 milhões de reais, o prêmio prometido ao vice-campeão embolsou pouco mais de 17 milhões de reais. De qualquer maneira, o Santos ainda conseguiu aumentar seu faturamento na comparação com 2018. 110 milhões de reais na temporada passada, 103 milhões de reais na temporada anterior. O que eu posso te garantir é que, se o Santos não tivesse o contrato com o esporte interativo, tivesse assinado apenas com a Globo, ele teria se aproximado dos 124 milhões de reais, uma grande perda de receita, por conta do contrato de TV. O São Paulo foi o 6º colocado no ranking de receitas de televisão na temporada passada. Ano de 2019 desastroso em todos os sentidos. O São Paulo fechou com 156 milhões de reais de déficit na temporada passada, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, na primeira fase da Copa do Brasil, foi só o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. E o acúmulo de todas essas coisas fizeram com que o tricolor fechasse a temporada com os mesmos 110 milhões de reais do Santos. A vantagem do tricolor foi nos milhares de reais, bem pouca diferença. E, ao contrário do Santos, o São Paulo perdeu dinheiro na comparação com o ano anterior. É que o tricolor havia faturado em 2018 135 milhões de reais, ou seja, com a televisão, o São Paulo perdeu 25 milhões de um ano para o outro. O título da Copa do Brasil e o fato de ter sido o time que mais teve jogos transmitidos em TV aberta durante o Campeonato Brasileiro tem tudo a ver com a presença do Atlético Paranaense na 5ª colocação desse ranking de faturamento relacionado a cotas de televisão. O Furacão embolsou 159 milhões de reais com TV na temporada passada, muito mais dinheiro do que os 86 milhões de reais de 2018. O Atlético quase dobrou seu faturamento com televisão. Isso tem a ver com a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, como eu disse, com o fato de ter tido muitos jogos exibidos em TV aberta durante o Campeonato Nacional, com um detalhe importante. O Atlético se recusou a fechar com a Globo no pay-per-view. E a alternativa da Globo para exibir os jogos do Furacão foi colocá-lo na TV aberta, uma grande sacada do Mário Celso Petralha, que também ainda se beneficiou demais da premiação gorda e das classificações fase a fase do Atlético, campeão da Copa do Brasil. O Grêmio aparece na 4ª posição desse ranking com 164 milhões de reais faturados com TV na temporada passada. Time que foi até a semifinal da Libertadores da América, terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e conseguiu embolsar 80 milhões a mais do que seu grande rival, o Internacional. Isso tem a ver com desempenho esportivo, mas tem a ver também com o fato de o Grêmio ter fechado com a Globo e não com o esporte interativo, caso do Internacional. O Grêmio faturou em 2019 muito mais do que em 2018, 164 milhões na temporada passada contra 136 milhões de reais na temporada anterior, um acréscimo de 28 milhões com televisão em 2019. Chegamos ao top 3, ao pódio desse ranking de cotas de televisão, e esse terceiro lugar é ocupado pelo Corinthians, com 190 milhões de reais de receita na temporada passada. Corinthians que fechou na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Isso ajuda a explicar a perda da vice-liderança para o Palmeiras, logo para o grande rival Palmeiras. O Corinthians não fez boas campanhas na temporada passada, não conseguiu avançar nas competições, teve menos jogos exibidos do que, por exemplo, o Palmeiras. Isso fez parte de uma estratégia da Globo, que forçou Corinthians e Flamengo a jogarem mais no pay-per-view para atrair mais assinantes. E mesmo faturando 110 milhões de reais com o pay-per-view, o Corinthians acabou terminando na 3ª colocação, quando o assunto foi faturamento com cotas de TV. Só para lembrar que na comparação com o ano anterior, o Corinthians acabou perdendo cerca de 7 milhões de reais. Havia faturado em 2018 197 milhões, fechou 2019 com 190 milhões. 50 milhões a mais de receita de um ano para o outro. Foi esse o salto que o Palmeiras conseguiu em 2019. Até por isso foi o segundo clube que mais faturou no Brasil com vendas dos direitos de transmissão. No total, 216 milhões de reais caíram nos cofres do Verdão
contra 166 milhões do ano anterior. É importante frisar que o Palmeiras tem acordo com o Esporte Interativo, mas por conta da capacidade financeira do clube, o presidente Maurício Gagliotti pôde se dar o luxo, em 2019, de brigar com a Globo para elevar o patamar do Palmeiras no pay-per-view. Você vai lembrar que as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro nem tiveram transmissão do Palmeiras. A Globo acabou cedendo, deu uma grana a mais para o Palmeiras, essa grana permitiu que o Verdão superasse o Corinthians. 216 milhões no ano passado contra 166 milhões de reais da temporada anterior. Esses 216 milhões, é bem verdade, também foram elevados por conta de um prêmio, uma luva, pela assinatura do contrato. Essa grana foi contabilizada em 2019 e é natural que para 2020 esse valor caia bastante. Chegamos ao primeiro lugar do ranking, não é surpresa para ninguém que ele é ocupado pelo Flamengo. O que chama bastante atenção é a receita do rubro-negro com as cotas de televisão. Foram 329 milhões de reais. Vou repetir. Foram 329 milhões de reais com receitas ao longo da temporada com a venda dos direitos de transmissão. Tem bastante a ver com o fato das ótimas campanhas do Flamengo, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão brasileiro, que já havia vencido o Campeonato Carioca no primeiro semestre e faturou somente com o pay-per-view 120 milhões de reais. O Flamengo sozinho faturou mais do que seus 3 grandes rivais no Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco somados. O Flamengo também faturou 113 milhões a mais do que o Palmeiras, o vice-líder desse ranking, e quase 140 milhões a mais na comparação com o Flamengo. Foi por isso que eu disse que no começo do vídeo houve uma diminuição da desproporção nas cotas de televisão. Mas o Flamengo segue absolutamente soberano, nadando de braçadas, sem se esquecer que esse número de 329 milhões de reais, absolutamente impressionantes, tem tudo a ver com o desempenho do time de Jorge Jesus. Bom, pessoal, eram esses os números que eu queria apresentar para vocês, com a lembrança de que todos foram retirados dos próprios balanços oficiais dos clubes, ou seja, não há contestação. Queria muito ouvir a opinião de cada um de vocês a respeito dessas diferenças, se vocês entenderam que houve uma diminuição, que houve uma reaproximação, ou, caso contrário, que houve uma distorção ainda maior quando o assunto foi cota de televisão. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like por aqui, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. E o último recado, queria pedir para você que já é inscrito, para que se torne membro do canal. Qual que é a vantagem de se tornar membro? A gente criou 5 planos para você escolher aquele que melhor se encaixa ao seu perfil. E cada um deles te oferece benefícios diferentes. Há 2, por exemplo, que vão permitir para você receber notificações, notícias no seu WhatsApp, que eu vou mandar para vocês, com informações antes mesmo de eu divulgá-las aqui no canal do Nicola. Esse ranking, por exemplo, já foi enviado para as pessoas que fazem parte do Bola de Ouro e do Lenda Mundial, bem antes da publicação do vídeo.